Romanos, capítulo 8, versículo 37. Tema da nossa mensagem nessa manhã: temos uma mente vencedora. Mas acho que não cai não. O vento está balançando o celular, mas hoje só com vento mesmo. Com 2 ventiladores ligados e suando. Mas tá bom, deixa o calorzinho aí. O tempo estava muito chuvoso, estava muito chato. Agora não, tá aí o calor aí para todo mundo aproveitar. Se você puder estar aqui conosco nessa manhã, venha para cá. Mas tem gente que prefere ir para a praia, né? Eu prefiro estar nos atos do Senhor. Te louvamos, Pai, nessa manhã. Romanos capítulo 8, versículo 37. Tema da nossa mensagem: temos uma mente vencedora. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e quero saudar você com a graça, a paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina e tem habitado em nosso coração. 8, versículo 37, diz assim a palavra do nosso Deus: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por poder estarmos participando nesse momento, dessa palavra abençoada que o Senhor tem colocado em nosso coração. E eu tenho a certeza, Pai, que ela surtirá os efeitos que por Ti já foram determinados, desde antes da fundação do mundo. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo, já declarando esse domingo um domingo de vitória, e uma semana que está se iniciando repleta das Tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. E quantos creem, recebem, digam amém e amém. Muito bem, vamos ver aí o que diz o versículo 36. Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí no versículo 37 diz assim: em todas essas coisas, sermos entregue à morte o dia todo, sermos levados, esse entregue à morte aí é várias coisas, pessoas que se levantam contra você, palavras erradas que são dadas contra você, tudo isso aí que muitas das vezes te causa tristeza, te abate, notícia de enfermidade, todas essas coisas que acontecem. E aí a palavra diz que somos entregues todos os dias, somos como ovelha levada ao matadouro. Mas aí o Senhor nos fala aqui o seguinte: mas porém, em todas essas coisas que vocês acabaram de ler, nós somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo falando na igreja de Roma, e aí ele fala: mas nós somos mais que vencedores, não é porque nós somos os mais fortes, não é porque nós somos o supra-sumo do Evangelho, não, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós. Então, nós precisamos entender que os caminhos de Deus, eles são perfeitos, mas por vezes esses caminhos podem causar desconforto e incômodo. Você está na tua caminhada diária e aí vem um problema, vem uma situação que te coloca em desconforto, te coloca em incômodo, mas isso não ocorre por acaso. Isso tem um porquê. É para que nós estejamos ajustando a nossa vontade aos desígnios de Deus. Primeiro, que nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas nós sempre queremos colocar a nossa vontade acima dos desígnios de Deus. Então essas coisas, esses desvios, esses transtornos, esses desconfortos, esses incômodos que acontecem na nossa caminhada, é para que nós estejamos ajustando a nossa vontade à vontade de Deus. Manolo, se estiver incomodando, tira uma, porque aí está com duas. Então,
mesmo com desafios que enfrentamos, né, são caminhos que nos conduzem sempre à vitória. Hoje pela manhã eu estava pensando algo, né? Nós damos uma largada numa corrida. A nossa vida é uma corrida. Damos a largada no dia que nós nascemos, como espíritos revestidos de carne, mas já sabemos, somos conhecidos desde antes da fundação do mundo. No meio dessa largada, muitas das vezes você tem um caminho para seguir, tranquilo, reto, de acordo com a vontade de Deus, mas no meio desse caminho você mesmo tenta pegar uns atalhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o final é o que já está programado pelo Senhor. Você vai passar por muitas das vezes por situações causadas por você mesmo, porque se você seguir o que diz a palavra do Senhor, o nosso manual de vida, você vai estar caminhando pelo caminho certo. Mas quando você começa a querer fazer uns atalhos, mas no final, e lá quando você chegar, você entender tudo isso, você vai dizer: puxa, quanto tempo eu perdi tentando fazer a minha vontade. Mas quando eu resolvi deixar Deus fazer a vontade dele, como eu ganhei? Só ganhei. Então, esses desafios acontecem, né? Mas são caminhos que nos conduzem à vitória. E isso acontece porque Deus trabalha para o nosso bem. É importante que você tenha isso no teu coração. Deus trabalha para o teu bem. Deus já preparou um caminho específico para cada um de nós. E dele não podemos nos desviar. Quando nós nos desviamos, ele nos traz de volta. Com certeza. Não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Para alguns, esses caminhos podem ter momentos de subida e descida. Mesmo nesse caminho que o Senhor nos traz, muitas das vezes você tem momentos de subida e momentos de descida. Não quer dizer com isso que você esteja fracassando, né? Mas são caminhos já preparados, são Deus te preparando para algo muito melhor, muito melhor. Já para outros, pode ser um caminho mais plano, mais tranquilo. E o apóstolo Paulo nos chama essa jornada o bom combate da fé. Porque você nessa jornada, não, entenda bem, muitas das vezes esses caminhos são subidas e descidas causadas por você mesmo. E não é isso que eu estou falando. É quando você causa por porque você quis fazer do seu jeito, você causa uma situação. Mas quando esses caminhos de subida e descida são dentro desse caminho reto que o Senhor preparou para você não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. É Ele te preparando para algo maior, com certeza. Mas também o apóstolo Paulo chama de o bom combate da fé. Não podemos esquecer que é uma caminhada de perseverança e confiança no Senhor. Não podemos esquecer disso. E você precisa crer no que ele diz lá em Deuteronômio 31:8, que é o versículo que tem embasado as nossas mensagens, que ele vai adiante de cada um de nós. Você precisa crer nessa palavra, que é o Senhor que vai adiante de ti. Você precisa entender que o caminho que nós seguimos é bom, direto e longo. Não é um caminho mau, é um caminho bom, é um caminho direto e longo. Está lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor:
Bota ali embaixo, filho, é melhor. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, o caminho que o Senhor prepara para cada um de nós é um caminho bom e direito. É longo, mas é bom e direito. É um caminho que nos leva à tranquilidade. É um caminho que, quando nós passamos por essas subidas e descidas, nós passamos com tranquilidade, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor é que nos guarda, sabendo que o que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Mas diz aqui, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Precisamos todos os dias andar nessa direção, evitando pecar contra o Senhor. Mas ele diz: peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. A oração é fundamental, e quando você estiver orando, você ore pelos seus amigos. Até aqueles amigos que você tem vontade de dizer que não é amigo, mas ore por eles. Interceda por eles. Então, Deus tem um propósito na vida de cada um, e Ele coloca-nos num caminho bom, longo, mas direito. Aí em 2 Samuel capítulo 22, 2 Samuel capítulo 22, versículo 30, 31 e 33, diz assim: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Não é comigo, com o pastor Nildo eu salto muralhas. Não vai saltar. Não vai. Então, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E aí o versículo 33 diz assim: Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. É o Senhor que cuida de cada um de nós, que desembaraça o caminho, se necessário for. A situação está complicada, é o Senhor que cuida. É Ele que nos guarda. É Ele que nos leva a pastos verdejantes e água de descanso. É Ele que vai adiante de cada um de nós. Então é essa fé que nós precisamos exercer, e nós precisamos aprender isso. É necessário que se aprenda isso. É por isso que nós estamos aqui toda terça, todo domingo, toda quinta-feira, aprendendo a palavra de Deus. Poderíamos fazer culto aqui de libertação, de busca de Espírito Santo, mas a palavra diz: conhecereis a verdade. E nós temos feito isso todos os dias dos nossos cultos. E a verdade vos libertará. E que verdade é essa que nos acompanha? É a graça de Deus. É esse favor imerecido de Deus para com a nossa vida. Então, nós devemos aprender no Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11, diz assim: ele já fez o estrago, jovem ventilador, viu? 86, versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Sabe por que muita gente não faz isso? Por medo. Ah, mas se eu pedir isso a Deus, como vai ficar a minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou me divertir? Como eu vou... Mas não tem por que se preocupar. O caminho de Deus é perfeito. Você alguma vez viu Jesus triste? O único momento que ele chorou foi lá em Lázaro, quando Lázaro morreu. Teve aquele momento que ele chorou a morte do amigo, mas ele estava lá no casamento, ele estava no meio do povo. O caminho de Deus é perfeito, Ele quer ver você feliz.
Aí tem gente que acha que, não, mas para mim ser feliz eu preciso cheirar, eu preciso fumar, eu preciso beber. E aí no dia seguinte, quando volta à realidade, a realidade muitas das vezes é pior do que antes daquilo tudo. Então, nós devemos aprender. O Salmo diz aí, ensina-me, Senhor. Peça a Deus, diz, Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração, Senhor, para só temer o teu nome. Aí tem gente que teme tudo, menos o nome do Senhor. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, é o que eu digo, né? Quando você comete algum erro, eu chamo que é uma luzinha vermelha, né? Acende aquela luzinha vermelha que é o Espírito Santo falando: tu está indo pelo caminho errado. Então, quando você se desviar para a direita, quando você se desviar para a esquerda, você vai ouvir dizendo assim: esse é o caminho, te mostrando, esse aqui é o caminho, andai por ele, nem pela direita nem pela esquerda, é esse aqui o caminho, segue por esse caminho que os teus dias serão tranquilos e bons. Lá no Isaías 35, versículo 8, Isaías 35, versículo 8, diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Viu? Então, nós devemos aprender, nós precisamos aprender. Nós não temos que temer, nós temos que aprender. Você precisa entender que quem dirige os teus passos é o Senhor que te dirige, né? Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não é você que vai dirigir os seus passos. Eu vou fazer desse jeito. Você já apresentou a Deus essa sua petição? Senhor, é para mim fazer desse jeito? Porque muitas das vezes eu sempre conto a história do meu primeiro carro. Ele queria um carro, trabalhava a pé, precisava de um carro, carregava uma mala de quase 35 quilos de ferramenta, e aí um dia entrou lá uma verba que dava para comprar um carro. Eu fui comprar um carro, o primeiro carro, uma Fiat 147. Quando eu fui assinar o cheque, Deus falou assim: não compra. Mas eu teimoso, é o carro. Assinei. O carro pegou fogo, uma parte elétrica, o carro rachou no meio, aconteceu de tudo. Porque Deus me avisou: não faça isso. Mas um dia lá na frente ele disse: olha, vai na agência tal, porque lá tem um carro como você pediu. Então, amados, nós precisamos deixar a nossa vida ser guiada pelo Senhor. Esse é o caminho. É o Senhor guiando a nossa vida. Jeremias capítulo 10, versículo 23, diz aí, né? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, não cabe a mim, Senhor, dirigir o meu caminho, nem eu caminhando dirigir os meus passos. Cabe a ti, Senhor. Apresenta ao Senhor os teus sonhos, as tuas petições. Apresenta ao Senhor o que você pretende fazer. Fala com ele: Senhor, por esse caminho aqui que eu devo seguir, eu estou certo, né? Lá em Josué capítulo 1, versículo 7, Josué capítulo 1, versículo 7,
Nós às vezes queremos fazer tudo do nosso jeito, mas esquecemos que quem dirige os nossos passos é o Senhor. É o Senhor que nos leva dia após dia a parte dos venenos. É o Senhor que nos brinda com dias de alegria. É o Senhor que abre portas. Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certo e o Senhor diz assim: não, eu vou te mostrar qual é o caminho a seguir. Aí no versículo 7 diz assim: tão somente, o Senhor falando para Josué, né? Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Viu? Sabe? É a mesma coisa para você. Não se desvie da palavra do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda. É o que eu falo sempre. Antigamente o pastor fazia uma correção, a pessoa ficava ali na igreja, cumpria aquele momento e depois voltava a estar em comunhão lá e entrava. Hoje não, a pessoa fica bicudo, sai da igreja, faz rebeldia e aí funda logo outra igreja, funda uma igreja de rebeldia, não vai à frente. Outros pastores estão aí se vendendo por qualquer dinheiro. Amado, preste atenção. Tão somente ser forte e muito corajoso. Eu não sei o que você está passando, mas ser forte e corajoso, vai passar. O Senhor é contigo, Ele está diante de ti. Ele tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. É Ele que tem cuidado de você, né? E aí continua dizendo: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aqui está falando da lei que Moisés orientou a Josué, mas nós hoje não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Então é a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus, siga o caminho bom e perfeito que o Senhor preparou para você, né? Mas não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, continua caminhando certinho, porque você vai ser bem sucedido por onde quer que você for. Tem gente que fala assim: a palavra de Deus diz que tudo que eu tocar abençoado será. Amém, vai mesmo. Mas você procure andar nos caminhos do Senhor. Siga pelos caminhos que o Senhor já te ordenou. Siga pelos caminhos que Ele te orientou. Não se desvie nem para um lado nem para o outro, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Deixa eu pegar um lencinho aqui que eu estou suando muito. Entendeu? E outra coisa que eu quero te dizer: quem abre caminho para você seguir e prosperar é o Senhor. Miqueias capítulo 2, versículo 13. Miqueias capítulo 2, versículo 13. Diz assim: subirá diante deles o que abre caminho. É o Senhor que vai diante de você, entendeu? Ele vai abrindo teus caminhos. Ele coloca diante de você lugares bons. Ele vai cuidando para que tudo corra bem. Em certo momento o povo de Israel falou: queria comer churrasco, o Senhor mandou cordonices. Queria água, Moisés foi lá, feriu a rocha. O Senhor cuida de tudo, todos os detalhes da nossa vida. Quantas histórias aí você já não ouviu de pessoas que estavam lá passando por situações terríveis, mas eram homens e mulheres fiéis ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo para abençoar. Quantas? Eu mesmo passei por um momento, já falei isso várias vezes, um momento complicado, perdi alguns contratos, a situação ficou meio apertada, e tinha dia de acordar e perguntava à pastora Ana: pastora, e hoje? E lá para as tantas a provisão chegava, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E aí diz: subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente.
o teu rei vai à tua frente. Pastor, vou prestar um concurso, tem 3 vagas para 10.000 pessoas. Você preparou? Estudou? Então tá. Maravilha. Ora, e o Senhor vai lembrar para você tudo que você estudou, e as portas vão se abrir, porque é Ele que vai diante de você abrindo o caminho. É Ele que vai preparando o lugar para você. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que é o Senhor falando conosco, falou, olha, siga por aqui, vai por ali. Diz assim: entoava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. O Senhor Jesus vai sempre e deve estar sempre ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Tá? Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. E só dessa maneira a nossa caminhada será marcada por paz e justiça. Quando você deixar o Senhor Jesus ser o primeiro na sua vida, aí você vai estar tranquilo, porque você não vai ter desvios, você não vai ter tropeços, porque o Senhor é contigo. E Ele é soberano. Ele é o soberano Senhor que nos conduz em vitória. Ele não diz para você assim, hoje vocês serão mais que derrotados. Não, Ele diz para você, hoje vocês são mais que vencedores. Ele não diz para você, Ele não te chama de qualquer coisa, Ele te chama de filho amado. Ah, vocês são raça ruim. Não, não. Ele fala, vocês são raça eleita, sacerdócio real. Olha, são só palavras que levantam você, te colocam para cima. Por mais que você esteja passando por alguma situação muito difícil, mas o Senhor te coloca para cima, né? Ele derruba qualquer situação contrária que se levante contra você, contra mim, porque Ele está adiante. Ele, não, isso não, sai, você vai atrapalhar a vida do meu filho, você vai atrapalhar o meu servo. É só você pegar a Bíblia e você ver a história de muitos homens que seguiram os caminhos do Senhor, né? O Senhor tem um tempo certo para cada vitória na nossa vida. O que para nós parece muito demorado, para Ele é desígnio. Aí nós olhamos assim e falamos, puxa, de repente a minha vida mudou. Não foi de repente. Desígnio de Deus, vontade de Deus, propósito de Deus. Para nós é de repente. Um dia, é igual na nossa conversão. Um dia eu estava andando pela rua, aí de repente eu ouvi um pastor falando, eu entrei naquela igreja e ali eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não foi porque um dia você estava andando e agora, não, o Senhor marcou aquele encontro contigo. Desígnio de Deus você passar por aquele lugar naquela hora, para você ouvir a palavra do Senhor, tá? Tem que entender isso. A nossa vida é desígnio de Deus. O reino do Senhor é um reino de justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. O reino do Senhor é reino de justiça. Aí tem gente que fala, mas eu não sei bem porque eu estou passando certas coisas. Bom, você já deu uma avaliada na sua vida? Tem que ver, tem que fazer um levantamento para ver. 6,33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual o teu sonho? Qual a tua meta? O que você deseja? E aí a palavra do Senhor é: buscai, pois, o seu reino e a sua justiça,
Busca o reino de Deus, busca a justiça de Deus. E a palavra diz o quê? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é só você entender isso, né? Você quer ver Atos capítulo 1? Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor, para você ver como o caminho do Senhor é perfeito. E comendo com eles, o Senhor Jesus, né, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, no Pentecostes, ele já tinha deixado o pessoal avisado: não se ausentem daqui, fiquem quietos. Imagina se alguém disser: vou embora, está demorando muito. É igualzinho o dia de hoje. Você fala: olha, Jesus está voltando. Ei, pastor, estou cansado de ouvir essa história. Mas aí o que aconteceu? Atos capítulo 2, versículo 2. Eles ouviram a voz, e comendo com eles, o Senhor comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí quando chega lá em Atos 2, versículo 2, diz: de repente. Viu como é que é de repente? De repente você agora pode ser cheio aí do dom de língua, do dom de cura, do dom de profecia, do dom de interpretação. É assim que o Senhor faz, é de repente. Nós estamos aí com o sol lindo e de repente você fala: ainda há pouco estava sol e agora já está chovendo. Você deita para dormir e fala: poxa, eu deitei para dormir, e de repente eu acordei, já era amanhã. Então, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e onde estavam sentados. Então estavam todos ali aguardando. E de repente, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre ele cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aquele dia, de repente, que você saiu de casa achando que estava fazendo um grande favor para Deus, de ir à igreja e confessá-lo como único e suficiente Salvador, mas que você não estava fazendo favor nenhum, porque ele já tinha escrito esse dia no livro da vida, e para você foi de repente, para ele foi desígnio. E aí quando você o confessou, você foi cheio, porque você é cheio do Espírito Santo. Porque quando você confessa a Cristo, você automaticamente é cheio do Espírito Santo. E agora o que eu faço, pastor? Comece a orar: Senhor, quais os dons que o Senhor tem para mim? E que você comece a falar em línguas, e que você comece a profetizar, e que você comece a curar, e que você comece a exercer, porque o Espírito Santo habita em você. Quando você confessa a Cristo, o Espírito Santo habita em você. Não, pastor, mas lá diz que o Espírito, aí a gente sai, o Espírito vai embora, e aí volta 7, isso aí foi lá na lei. Hoje em dia o Espírito Santo, nós confessamos aqui, a casa não está mais vazia. Você precisa entender isso. As pessoas ainda estão vivendo aquele tempo. Jesus não tinha morrido, Jesus não tinha ressuscitado, mas depois ele morreu, ele ressuscitou, e ele deixou o Espírito Santo como nosso Consolador. E aí nós confessamos a Cristo, somos cheios, a casa não está vazia, o Espírito Santo habita em você. Amado, preste atenção. Eu pego esse copo aqui e encho d'água. É você cheio do Espírito Santo. Agora eu pego aqui, já está cheio, eu pego a garrafa e resolvo. Não tem vaga para mais nada. Não adianta.
O Espírito Santo habita em você. Você é cheio do Espírito Santo. Vou fazer culto de busca do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Você começa a orar agora, Senhor, qual o dom que o Senhor tem para mim? Qual o dom? Né? Porque, de repente, um vento impetuoso chega à tua vida. Começa a trabalhar. Você começa a viver dia de vitória. Né? Atos capítulo 12, versículo 7. Quero mandar um beijo para minha esposa, pastora Ana, está passeando. Chegou essa semana agora, foi viajar com o neto, com as duas filhas. Um beijo para vocês. Daqui a pouco eu estou indo lá resgatar vocês no aeroporto. Recebe um beijo grande aí meu. Saudade, coração apertado. Atos capítulo 12, versículo 7 diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo do Senhor: Ciste e calça as sandálias. E assim o fez, e disse mais: Põe a capa e segue-me. Então, Pedro está preso. O negócio agora, no dia seguinte, vai ser julgado, vai ser aquela confusão toda. Entendeu? Tinha lá um homem lá que assinou um documento que ele não podia sair da prisão. Está preso. Não pode de jeito nenhum. Mas Deus tem um propósito. E lá para as tantas dá um rebuliço, e o anjo chega, toca Pedro e fala: olha, levanta, calça a tua sandália depressa. E aí aquela prisão cai. E tem uma mudança. O controle remoto. E tem uma mudança na vida de Pedro. Assim pode acontecer com a tua vida. Assim pode acontecer com a nação brasileira. Assim pode acontecer a qualquer instante. Porque Deus sabe o caminho perfeito para cada um de nós. Nós aí ficamos: será que isso vai acontecer? Vai, porque é Deus que está no controle, né? E aí o Senhor livra Pedro, ele sai e pronto, acabou. Mas foi de repente. E agora, como é que vai ser? Amanhã eu estou aqui algemado, preso, e de repente. É assim que acontece com a nossa vida. Basta que você creia, tenha paciência, porque o caminho de Deus é perfeito. Ele faz tudo no tempo certo. Ele faz tudinho no tempo certo. Atos 16, vamos um pouquinho mais à frente. Paulo e Silas também, versículo 25 e 26. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvor. Estão presos, mas estão louvando e estão orando. E tem gente que está chorando, reclamando, resmungando. Mas está lá, Paulo e Silas estão presos. E agora estão orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Devia estar pensando: esses dois são doidos, né? Estão presos, estão louvando e cantando louvor, estão orando. De repente, olha aí, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Mas pastor, conta a história que lá onde tinha a prisão, a placa tectônica era única, era um lugar que isso aí sou eu que estou aqui alinhando a mensagem, tá? A placa tectônica era única lá e não tinha como, tal. E como é que pode ter dado um terremoto? Filho, Deus coloca caminho no rio. Deus abre rio no deserto. Deus faz milagre
e milagre inexplicável, porque milagre quem explica é Deus. Então não adianta. Não fica preocupado. Como é que vai ser? Não estou preocupado como vai ser. Vai ser. Nós estamos declarando, Senhor, nós profetizamos com um local próprio para a nossa igreja. Nós temos 5 pessoas na nossa igreja, adultos. Aí você fala assim, e como? Não sei. Deus quem sabe. Daqui a pouco chega alguém e fala, pastor, aqui ó, esse local é seu. Pastor, eu tenho uma igreja aqui, mas a igreja eu estou sendo transferido. Queria que o senhor viesse para cá, assumisse tudo. Deus faz milagre. Acabou. Milagre é inexplicável, porque quem explica milagre é Deus. Você só tem que viver o milagre na sua vida. Como é que você explica isso aqui? As placas tectônicas, os professores de geografia da época, os estudiosos da época dizem, aqui nunca vai ter terremoto. No Brasil não vai ter terremoto, porque o Brasil está em cima de uma placa tectônica. Outro dia tremeu alguns estados brasileiros aí. É Deus que faz as coisas. E aí de repente vem um tamanho terremoto, sacode os alicerces da prisão, aí as portas se abrem, as cadeias se soltam de todos, porque tinha 2 homens, Paulo e Silas, estavam presos, mas estavam orando e cantando louvores. Não estavam resmungando, não estavam reclamando, não estavam dizendo, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Não estavam. Estavam dizendo, Senhor, eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que eu posso imaginar. Eles não estavam reclamando da vida, eles estavam vivendo a vontade de Deus na vida deles. Se o momento era aquele, se Deus permitiu que eles estivessem ali naquele momento preso, tudo bem, Deus vai cuidar. E como cuidou? E tirou eles dali, né? Isaías capítulo 55. Ele não te tira de qualquer maneira, ele te tira para você viver em paz, ele te tira para você viver em prosperidade. Isaías capítulo 55, versículo 1. Amém? Diz assim: a todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Conta aí, me explica esse negócio. A taxa Selic subiu, né? Os juros estão altos, a inflação subiu, o negócio está complicado. Aí você me conta aí, você vai comprar casa sem dinheiro. Eu falei, eu estou profetizando, estou ligado à nossa igreja esse ano. Ah, com que recurso? Já está na mão do Senhor a forma como vai ser. Vai sair uma herança para mim, alguém da igreja vai receber uma herança, alguém vai dar de presente o local e ainda vai investir. Ó, está aqui o local, ainda vou contribuir com X. Você crê ou não crê em milagre? Você crê ou não crê em milagre? Deus faz milagres, né? Então, está aí, ó. A todos os que vós que têm sede, vinde às águas. Beba da água da vida. Ah, eu tenho uma ansiedade dentro de mim. O Senhor tira essa ansiedade. Ai, eu vivo angustiado. Essa angústia o Senhor tira. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Apresenta as tuas petições ao Senhor e deixa Ele agir.
Deus começa a mover de uma forma que você começa a descansar. Por quê? Como que isso tudo está acontecendo? Né? E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Isaías 60, Jeremias 32. Jeremias capítulo 32. Diz assim, versículo 15. 32, versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Ainda comprarão casas e vinhas nesta terra. Amados, é aqui. Eu estou profetizando, a igreja está profetizando, e nós estamos chamando a existência o local próprio para a nossa igreja. O Senhor vai mover de uma forma, o recurso vai chegar, porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra do Senhor está dizendo aqui mais uma vez, versículo 15: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Está pensando que acabou? Pastor, mas eu já estou com certa idade. Tá bom, você está com certa idade, mas Deus não te olha dessa forma. Ele te olha um menino, cheio de gás ainda para fazer muita coisa. Então, amados, orai e creia. Deus muda a história. Ele já está mudando a nossa história. Sabe, amado? Aquela história assim, aquela igrejinha, mas um dia vão dizer, eles eram pequenininhos, né? Mas eles agora, como pode? Milagre, filho. Você quer viver milagre? Não questiona. Viva o milagre, porque Deus tem milagre. Deus vai fazer um milagre em nosso meio e nós vamos alcançar os nossos alvos. Sabe por causa de quê? Ele vai adiante de nós. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 7. Aí você fica assim, mas como vai ser isso? Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não estou preocupado como vai ser. Quem está falando é o Senhor. Eu só tenho que aquietar o meu coração para viver as promessas de Deus na minha vida. Olha o que diz versículo 7 aí de Efésios capítulo 2: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe? Para mostrar nos próximos anos, 26, 27, 28, 29, 30, até que Ele volte, a bondade dele para conosco. É dessa forma que o Senhor faz. Aí aquela dúvida que está no coração, sai. Eles estavam falando a verdade mesmo. Porque as pessoas parecem que olham para os locais e julgam pela aparência. Vou dizer uma coisa para você: o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, e Ele já traçou os nossos caminhos. Ele já traçou os nossos caminhos. Ninguém vai poder nos deter. Lucas capítulo 1, versículo 37. Olha, e a hora, a hora que chegar esse de repente de Deus, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso núcleo, ninguém vai poder nos deter. Esse espaço vai ser pequeno para o que Deus tem preparado. Deus está movendo o coração de alguma pessoa. Deus está movendo o coração de alguma pessoa para abençoar a nossa igreja. Um local próprio, com tudo. Nós vivemos isso, nós temos isso como exemplo. A catedral nossa lá de Campinho é um exemplo. Lucas capítulo 1, versículo 37.
porque para Deus não haverá impossíveis. Como que isso vai acontecer? Não sei. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Às vezes você está contente assim, não, hoje eu ganho para sobreviver. E Deus está dizendo assim nessa manhã: você vai ganhar para viver. Isaías capítulo 60, versículo 22. Isaías capítulo 60, versículo 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Israel, eu estou aqui incomodado para te falar uma coisa. Você é minha filha, você sabe que eu não sou de falar. Mas Deus está me incomodando. Se prepara. Se prepara, porque você vai precisar de pessoas para te ajudar. Chacarabachou, alabaxi, antei, encoxalabaxi. Você vai precisar de pessoas ao teu lado, pessoas dispostas nas duas áreas que você tem. Se prepara você também. Ainda que o teu coração seja duro, alabachei, coxacabachei, antei, alamaias. Mas Deus vai transformar. Você vai precisar de pessoas ao seu lado. Chacarabachou. Isaías capítulo 60, versículo 22. Não duvida. Não duvida. Não duvida. Não duvida. O maior virá a ser 1000, e o mínimo com uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Eu peço licença ao Espírito Santo. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso de repente. Alabachei, carabais, ou carabaleanderemanaias. Vocês ficam preocupados porque amanhã é fim de feriado. Vamos aumentar a nossa produção. Essa produção vai ser pouca para todos os dias. Não muda o teu alvo. Não muda da forma como você faz. E procure andar nos caminhos do Senhor. Para concluirmos a nossa mensagem, Isaías capítulo 43, versículo 13. Amados, eu vou falar uma coisa aqui. Pastor Ana está lá passeando, eu de presente aí da filha essa viagem a Gramado. E um dia ela disse para mim assim: antes de morrer ainda ando de avião. E ela hoje está concluindo a viagem dela. O sonho foi realizado. Ela já agradeceu tanto a Deus que ela mesmo diz: filho, eu não canso de agradecer a Deus, porque foi de repente. Ela nem esperava. E é dessa forma. Para encerrarmos, 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. E um dia o Senhor disse: faça-se a luz, faça-se a luz,
Passa-se o dia, passa-se a terra, passa-se o mar. Todos conhecem a história. Ainda que antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir o que Deus tem preparado para cada um de nós. Ninguém. O Senhor vai adiante de ti. O tempo é de crer. Isso é fé. Só Ele pode fazer com que o pequeno se torne grande. O tempo de Deus é perfeito. Não tem atraso e nem adianto. Chega no tempo certo. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Te agradecemos, Pai, porque eu tenho uma certeza que o Senhor falou muito aos nossos corações e também aos nossos irmãos que estão de forma online. Teu tempo é certo, o caminho é perfeito. A tua palavra é que orienta a nossa vida, é a nossa bússola. A tua palavra é que nos leva a pastos verdejantes e água de descanso. Por isso cremos na tua palavra. Eu quero dizer para você nessa manhã: somente creia e viva. Somente creia e viva. Comece a dar passos. Alabachou! Comece a dar passos. Comece a dar passos. Comece a crer. Vai avançando. Vai avançando. Comece a dar passos de fé. Ora ao Senhor. Apresenta a Ele as tuas petições. Ele disse: vai, porque o Senhor é contigo. É Ele que vai adiante de ti. Recebe uma semana de vitória, recebe uma semana de paz. Creia e viva um mês de vitória, um mês de grandes bênçãos, mas viva por fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Não olhe para trás, olhe para frente. Não fique dirigindo olhando para o retrovisor. Olhe para frente, olhe para o autor e consumador da fé, aquele que te guarda, aquele que te leva a pastos verdejantes e água de descanso. Creia somente, avance, vá em frente, recebe a cura nessa manhã. Recebe a cura nessa manhã. Recebe um grande livramento de Deus nessa manhã. Recebe as bênçãos do Senhor na tua vida. O Senhor está preparando os dias de paz para a tua vida. Apenas creia, apenas creia, porque Deus é fiel. Porque essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite no seio da tua família, no teu coração, na tua casa, não só hoje, mas para todo sempre. E se você crê e recebe, diga amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira.